Bom dia a todos, quase boa tarde. Eu gostaria de inicialmente agradecer o convite para estar aqui presente, na pessoa do coordenador do evento, o ministro Sanseverino. Estenderia também o meu agradecimento, a oportunidade ao ministro Antônio Carlos, também ao ministro João Otávio Noronha, que teve que nos deixar, a presença da ministra Isabel Galotti e também do ministro aposentado Rui Rosado Aguiar. Eu estava me lembrando aqui, eu tive a oportunidade há um tempo de escrever um livro, na verdade um livro que basicamente compilava de forma um pouco mais didática, eu faço de perceber a jurisprudência dessa corte sobre o contrato de seguro e me deparei, não de forma surpresa, mas não sabia da grandiosidade do trabalho que o ministro Rui Rosado fez para a construção do contrato de seguro, a enormidade dos processos que passaram sob sua relatoria, que formaram jurisprudência, várias delas ainda hoje bastante rígidas, firmes, muito lúcidas, inclusive com votos muito bem escritos. Gostaria também de agradecer ao amigo Ernesto Zironic, presidente do IBDS. Eu tenho verdadeiramente uma grande admiração pessoal por ele, um amigo que a vida me deu, e também tenho uma grande admiração pelo advogado Ernesto. Ele, sem dúvida nenhuma, uma das pessoas mais batalhadoras que eu conheço, muito convicto de suas posições, um cientista especialmente devotado ao contrato de seguro e responsabilidade civil, e sem dúvida alguma, e não sei o que estou dizendo, todos que por aqui de alguma forma passaram de ontem a hoje, provavelmente escutaremos isso até quinta-feira, um dos principais especialistas nesses ramos do direito no país. Eu também gostaria de cumprimentar meu colega Gustavo, integrante da mesa, eu jamais presente, mas antes eu gostaria de pedir licença, antes de entrar no tema, rapidamente, eu sei um pouco adiantado da hora, tentarei ser breve, mas eu gostaria de pedir licença de conversar sobre aquele tema que o Conselho de Justiça Federal nos demandou. Eu queria falar de um amigo, um irmão mais velho, um sócio e mentor, que se chama Flávio Queiroz, que hoje é merecidamente homenageado neste evento. Eu conheci Flávio quando ele tinha mais ou menos 33 anos, um pouco mais jovem do que eu tenho hoje, quando eu fui seu estagiário. Naquele tempo, 16 anos atrás, quando começamos, já éramos apenas 5 integrantes no nosso escritório, hoje somos 700. Pouco depois de conhecer, Queiroz, como eu chamava, tive o prazer de conhecer Helena, sua esposa, sua devotada esposa, e Carol, sua filha, à época com 5 anos, que estão aqui presentes. Quando eu penso em Flávio, eu me lembro exatamente dessa época, é a imagem que me vem na cabeça, a época em que eu o conheci. Foi nesse tempo que descobri quem era Flávio e comecei a amar aquele cara, permita-me a liberdade, porque é assim que nos tratávamos. Flávio era literalmente uma figura. Era incrível como ele podia estar no seu dia mais assoberbado, que mesmo assim encontrava um jeito de arrumar tempo para brincar, zoar com alguém. Eu preciso dizer que foi uma de suas primeiras e talvez as mais merecidas vítimas. Meninote, 19 anos de idade, criado por vó, como ele injustamente gostava de me chamar, não tinha como acompanhar a rapidez de pensamento de Flávio. Quando eu retrucava uma brincadeira, perdia logo em seguida outra em reconvenção. Esta sagacidade e rapidez de pensamento de Flávio talvez sejam duas das várias características que o marcaram bastante. Ele dizia que era o fato de ser o irmão homem, o homem mais novo da família de 7 irmãos. Precisava disso como instinto de preservação. Já nós, escritórios amigos, já achávamos que, enquanto todo mundo tinha um computador 486 na cabeça, Flávio tinha um Pentium 2. Acho que só os mais velhos vão poder entender um pouco da diferença da nossa brincadeira. Por sorte, logo depois, chegou ao escritório Ricardo Varejão, que também está aqui conosco, nosso sócio, que Flávio adotou emocionalmente como um filho e passou a ser o alvo da vez. Varejão, que é um bom menino exemplar em tudo, virou para Flávio o menino do brócolis. Queiroz era uma pessoa extremamente atenciosa. Ele gostava muito de gente e sabia se relacionar com todos. Jamais lhe passava despercebido um semblante de tristeza ou de alegria de quem quer que seja. E ele procurava saber a causa para ajudar, ou no mínimo porque não controlava sua curiosidade. Flávio dava atenção a todos pelo simples prazer de desenvolver relacionamentos.
Isso fazia dele um grande conhecedor das pessoas que estavam ao seu redor. Entrou para o folclore do nosso escritório, por exemplo, uma festa de confraternização que tivemos de final de ano, em que Flávio levou, e já não éramos poucos, um presente para cada participante. E digamos que esse presente era personalíssimo. Me lembro da advogada que terminou o noivado e ganhou uma agenda telefônica, pois, segundo ele, ela logo precisaria anotar o telefone dos novos pretendentes. E da estagiária, que havia se perdido e levado 4 horas para ir do nosso escritório até a Justiça Federal. Ganhou um mapa da cidade do Recife. Flávio, para a inveja da maioria dos mortais, além de leitor compulsível, tinha uma memória incrivelmente fotográfica. Se ele tinha lido algo, literatura ou ciência, sabia o que tinha sido dito, como e onde. Quando fui ser o estagiário, me cansei de ouvir ele dizer, por exemplo, vê ali no tomo 46 de Ponte de Miranda, lá pelo capítulo 4, página 5, que você vai ver que ele entende que não cabe ação direta contra a seguradora. Transcreve aqui na contestação. E lá eu ia, lá estava. Com rapidez de pensamento, atenção aos detalhes, muita leitura, memória fotográfica e trabalho duro, não tinha como Flávio não ser um grande advogado. Para mim, contudo, sua principal habilidade era de estrategista. Ele sabia ver a mesma situação pelos mais diversos ângulos e abordar a que melhor convinha na defesa de interesses dos seus clientes. Foi convivendo com Flávio que tive a oportunidade de me desenvolver e me inspirar profissionalmente. Mas não era no ofício desempenhado por Flávio no escritório que ele via a sua maior felicidade ou onde ele se sentia mais à vontade. Pai de família dedicado e presente, era por sua filha Carol que seus olhos mais brilhavam. A cumplicidade entre os dois é algo que a todos encanta e inspira. Olho para esta linda mulher, hoje estudante de Direito, e me lembro daquela moleca de 5 anos na foto, com seu cachorro que ficava em cima da mesa dele, mesmo quando ela já estava até com o namorado, Nelson, também aqui presente, que tive a oportunidade de tê-lo como meu estagiário. Também nesta relação me inspiro e espero que um dia meus filhos, Caio e Ricardo, tenham o mesmo orgulho que eu sei que Carol tem pelo seu pai. Então, é por isso e por muito mais do que eu poderia trazer aqui e contar, que hoje homenageamos o amigo, o advogado, o marido e pai, Flávio Queiroz, e eu queria pedir a liberdade de solicitar a todos uma salva de palmas para eles. Bom, entrando já agora no tema que nos foi proposto conversar, eu talvez vá parafrasear um pouquinho o que Nelson Neri, eminente professor Nelson Neri, falou na apresentação anterior, trouxe alguns pontos para serem pensados, trouxe, na verdade, alguns questionamentos. Era um pouco do que eu gostaria de trazer também. Tanto o ministro Salomão quanto o Gustavo, acho que já abordaram bastante bem a questão da ação direta, e eu aqui no meio de tantos especialistas seria, na verdade, redundante trazer isto e disputar ou discutir intelectualmente essas matérias em suas presenças. Então, me limito a trazer minha inquietude de alguns pontos como advogado militante e contencioso securitário há 16 anos, como aproximadamente 16 anos, como falei, e tentar encontrar algumas soluções, algumas questões que me parece que ainda não estão sendo objetos de debate. Ao longo de toda essa história que foi trazida pelos os palestrantes que me antecederam, a gente viu que, basicamente, tanto a jurisprudência do STJ quanto a doutrina estavam se degladiando, examinando a singela possibilidade ou não de cabimento de ação direta, mas não houve um mergulho, ou pelo menos não, ao meu ver, como poderia acontecer, para poder identificar que regime jurídico, já desta ação direta reconhecida, que regime jurídico essa ação direta terá. Mais especificamente, eu vou tentar abordar um pouco o regime de que defesa da seguradora convocada em ação direta pode trazer esse processo e pode opor ao segurado.
De forma mais ou menos uniforme, os trechos doutrinários que eu tive acesso, os nacionais, eu estou me focando nos nacionais, eles simplesmente não criam qualquer tipo de reticência ou de restrição à possibilidade de a seguradora deduzir todas as pretensões que teria contra a vítima, pretensões essas fundadas no ilícito civil que está sendo objeto de discussão, e também aquelas pretensões que teria para deduzir em face do segurado, essas fundadas no contrato seguro. O repetitivo, que foi aqui algumas vezes falado, aparentemente segue esta mesma linha. No repetitivo, ele faz duas, ainda que não seja o ponto central, até porque não era este o objeto do recurso, ele faz duas passagens que dá a entender que toda e qualquer matéria a seguradora poderá opor. A primeira é quando, num dos fundamentos do voto do relator, ele destaca, inclusive, a possibilidade da seguradora negar a existência da garantia que está sendo cobrada pelo terceiro, por exemplo, um acidente de trânsito, que era o caso objeto do repetitivo, quando foi identificada a presença de uma embriaguez do segurado, embriaguez essa que poderia ser a causa ou excludente ou extintiva do direito securitário em virtude de agravamento. E no segundo momento, em que, num rápido trecho, ele diz que cabe à seguradora responder nos limites do contrato. Então, é possível interpretar que o acordo não quis dizer que limite não é apenas um limite financeiro da IS, da importância segurada, mas também todo aquele entorno do conjunto de elementos que compõem o contrato, ou seja, qual é o conteúdo contratual. Esta, em tese, talvez sem muito mergulho para poder justificar isso, é o cenário que tem sido desenhado. Bom, e aí, de novo, com minha experiência me fazem surgir algumas interrogações. Primeiro, imaginemos o seguinte, uma ação proposta contra a vítima propondo contra segurado e seguradora, e que a seguradora, em sua defesa, claro que naturalmente a demanda, o pedido originário da demanda está ligado exclusivamente ao objeto que gerou o ilícito civil, um acidente, um descumprimento contratual, seja lá qual for, este objeto, e a seguradora traga em contestação um outro ponto, um outro objeto, como meio de defesa para discutir. Por exemplo, negando, não necessariamente precisaria fazer, mas ainda que negasse eventualmente o ato ilícito em discussão, mas ela pode chegar e dizer, olha, não há direito à garantia porque o segurado violou o seu dever de declaração de risco, que gera, inclusive, foi ontem objeto de uma rápida discussão no evento, pode gerar a perda da garantia securitária, ou pode trazer isso um elemento antes do contrato, antes do sinistro, perdão, ou pode trazer um fato posterior ao sinistro, que também eventualmente surja ou dê ensejo à perda da garantia, como todo, parte dela, talvez uma circunstância que esteja sendo objeto de discussão do dever de salvamento. Então, a primeira pergunta é, pode a seguradora trazer isto? Pode a seguradora, em sua defesa, ampliar o objeto da lide para além daquela circunstância que fundamentou a discussão através do ilícito civil? Se a resposta for sim, precisaremos talvez revisar alguns entendimentos. Claro que em matéria de denunciação à lide, mas a exegese me parece absolutamente adequada. Alguns posicionamentos que esse próprio acordo já definiu ao longo de talvez mais de uma década, de que, por exemplo, não caberia denunciação à lide quando essa lide secundária trouxer ao processo um elemento novo de tal ordem que vai desvirtuar ou atrapalhar o curso da marcha do processo principal. A gente fala em ação direta, não teria tecnicamente aí uma ação secundária, uma ação primária, mas, sem dúvida nenhuma, se o segurado quer discutir única e exclusivamente seu ato ilícito, talvez não haja nada de mais prejudicial a ele do que ser incluído um elemento novo de uma magnitude tal que precise gerar uma instrução probatória absolutamente nova e diferente daquilo que ele colocou, atrapalhe sua marcha processual e não lhe dê satisfação, pelo menos não no tempo, na forma adequada que ele pensou quando ele incluiu a seguradora no polo passivo da sua demanda. Se a resposta for não poderia a seguradora eventualmente trazer este elemento novo. Vai ficar o questionamento, qual é o apoio normativo que nós encontraríamos para poder impedir um direito de defesa? Será que, por exemplo, usando o mesmo parâmetro, o interesse do segurado, da vítima, desculpa, o interesse da vítima de obter com celeridade, com eficiência, o seu direito à indenização, que inclusive este é um dos fundamentos, não apenas o único, claro, mas um dos fundamentos do próprio cabimento da ação
da ação direta, com ampliação do polo subjetivo, será que este seu interesse poderia ser sobreposto ao interesse da seguradora de apresentar defesa? Então, fica esta interrogação. Quando eu comecei a fazer a pesquisa para poder preparar um pouco do roteiro do que eu gostaria de falar aqui, me deparei com um acordo que eu não conhecia. Na minha prática, eu não tinha tido a oportunidade de ter conhecimento desse acordo, mas esse acordo me parece absolutamente importante por duas razões. Primeiro, porque ele é posterior ao julgamento do repetitivo e que ele aparentemente foi o primeiro, talvez até o único, que por enquanto começou a abordar uma possível problemática dessa situação. Se há uma ação direta em que a seguradora aceitou a garantia, identifica que não há problema em fazer frente ou responder àquilo que o segurado contratou, a gente não vai ter maiores conflitos, problemática alguma, ela vai lá e no máximo discutiria ação ilícita. Mas em ela resistindo, o que é que esse acórdão fez da relatoria do ministro Raul Araújo, é um acórdão de abril do ano passado, em que ele diz exatamente o seguinte: desde que os promovidos não tragam aos autos fatos que demonstrem a inexistência ou invalidade do cogitado contrato de seguro de responsabilidade civil por acidentes de veículos, limitando-se a contestar, sobretudo, o mérito da pretensão autoral, mostra-se viável a preservação do litisconsórcio passivo entre segurado e seguradora. No voto, o acordo não enfrenta a questão contrária, ou seja, se não for apenas a limitação para a discussão do mérito, se esta ação direta manter-se-ia rígida, independente do meio de defesa. Então, este é um ponto que, sem dúvida nenhuma, alguma merece aprofundamento, mas, ao mesmo, me parece ver que esse tribunal já identificou esta problemática em uma eventual possível dicotomia de efeitos, a depender se houve ou não houve aceitação desta garantia provocada pelo segurado. Em continuação, esta mesma problemática, mas me surgem alguns outros questionamentos de ordem eminentemente processual, que sou até um pouco de socorro mesmo para essa questão. Imaginemos que o ponto principal do ato ilícito ele ficou secundário. Muitas vezes uma responsabilidade mais do que identificada, mais do que reconhecida, em que a controvérsia principal cinge, inclusive, justamente sobre a existência ou não de garantia securitária. Instaura-se aí uma verdadeira lide entre réus, entre segurado e seguradora. Primeiro, antes de alertar a problemática, pode até ser gravado isso. Imaginemos de novo a história da embriaguez, que foi um dos pontos colocados em passagem no acórdão do repetitivo. Mas imaginem que desde a propositura da ação, de alguma forma, esteja muito bem documentada e evidenciada esta embriaguez. Há laudo com bafômetro, a descrição com provas de testemunhagem já reduzidas a termo de alguma forma, está muito bem documentada, já com a inicial, a embriaguez. Então, imagina a seguradora contestar em ação direta, recebendo a citação em ação dela, ela pode olhar e dizer, está evidente a embriaguez esta que, sim, gera o direito à indenização do causador do acidente, do meu segurado, mas, ao mesmo tempo, me faz poder utilizar excludentes de responsabilidade e extinguir o contrato, ou, pelo menos, não gerar o dever de indenizar nessa situação. Imagina, a seguradora poderia, eventualmente, se aliar ao autor, formando aí um litisconsórcio entre réu e autor em ataque à parte co-demandada. E aí, esse cenário, essa multiplicidade de posições, me indago e que figura jurídica ela se encaixaria? Que instituto haveria possibilidade de se instaurar essa linha entre demandados com a eventual possibilidade de um autor ser assistente de um deles? E ter um pouco de dificuldade de encontrar a resposta. Primeiro passou a cabeça, não, podemos considerar para fins de ação direta, em que esta questão que a seguradora levanta como meio de defesa, opondo à existência da garantia securitária, ela seria, tecnicamente, uma questão prejudicial. Questão prejudicial, vou uma liberdade de rapidamente passar aqui um conceito
que a doutora Pellegrini utiliza, que é muito repetido. Questão prejudicial são as questões relativas a relações jurídicas independentes que não dizem respeito à relação jurídica controvertida, mas que, podendo ser por si só objeto de um processo independente, apresentam-se naquele determinado processo apenas como ponto duvidoso da discussão da questão principal. Ou seja, a questão prejudicial não é a questão principal colocada a ponto. É simplesmente uma questão que precisa ser ultrapassada, não decidida, para poder se chegar no ponto principal. E eu pergunto, a existência ou não de garantia securitária não é o ponto principal? A discussão ou parte do fundamento para a existência da ação direta não seria justamente em que a vítima teria uma ação autônoma em face da seguradora decorrente do próprio direito material. Então, sendo isto o objeto, não seria justamente essa questão principal. E mais, a questão prejudicial, como todos sabemos, disposição expressa de lei, ela não faz coisa julgada. Então, imaginemos que pode-se um processo passar anos se degladiando sobre a existência ou não de cobertura securitária, ao final, o julgado procedente ou improcedente, o feito condenando a seguradora reconhecendo isso, e a pergunta é, resolve-se a seguradora poderia ter que pagar a vítima, ou sendo julgado improcedente, extinguiu-se esse processo, poderia ser isso rediscutido em um outro, poderia haver uma instauração de a seguradora que pagou, instaurar uma lide autônoma, já que não houve coisa julgada sobre a sua relação contratual, está lide com seu segurado, poderia instaurar uma nova ação com pedido de repetição de indébito e rediscutir integralmente esse ponto, se sim, e a possibilidade de decisões conflitantes. Se não, como ultrapassar a impossibilidade de geração de coisa julgada material. E claro que me soou bastante desarradoado a gente pensar num processo que houve farta instrução probatória, absolutamente momentos de parte a parte, que se estendeu por anos a fio, e que isto tenha efeitos apenas dentro do processo. Talvez para algumas questões que resolvam uma circunstância pontual, ok. Mas imaginemos que aquelas circunstâncias que estão sendo opostas pela seguradora são circunstâncias extintivas do contrato de seguro. Ou seja, não apenas para esse objeto do sinistro que está sendo cobrado nesta ação, mas para toda e qualquer outra relação que eu tenha com o segurado. E aí podemos pensar, não se trata então de questão prejudicial. Seria aí eventualmente uma lide incidental instaurada entre réus. E também pode continuar aberto para algumas discussões. Aquela lide incidental que está prevista lá no artigo 5º e no 325, em que diz, em linhas gerais, que se no curso do processo se tornar litigiosa uma relação jurídica de cuja existência ou inexistência depender do julgamento da lide, qualquer das partes pode requerer ao juiz que a declare por sentença, ou seja, um processo incidental. Mas aí, de novo, precisaríamos ultrapassar algumas circunstâncias sobre a quem cabe a legitimidade sobre essa ação incidental, que rito ela teria, que procedimento teria. Então, são mais pontos que eu trago aqui, ao meu ver, que merecem ser objeto de discussão. Mas, bom, já indo para a conclusão, o que eu quero trazer com isto é que me parece que o cabimento da ação direta ela tem algum fundamento, sem dúvida alguma, do ponto de vista de direito material, mas o direito processual, para poder instrumentalizá-lo de forma adequada, vai precisar dar uma orientação harmônica a isto, e os instrumentos precisam se coincidirem, sob pena de justamente essas problemáticas repelirem ou criarem uma certa dificuldade na sua concretização. Cabe nós, comunidade jurídica, e todos, de alguma forma, que estamos envolvidos nessas problemáticas, através de debates e de melhor aprofundamento de investigação, conseguir encontrar algumas soluções. Podemos chegar, por exemplo, ao que, de novo, aparenta haver a percepção por essa decisão do acórdão que eu trouxe da relatoria do ministro Raul Araújo, da necessidade de eventual dicotomia de efeitos, a dependencial no há aceitação de garantia. Então, pode-se chegar
a que a conclusão seja que a ação direta não cabe em toda e qualquer circunstância, mas simplesmente em alguma das circunstâncias. E ontem, eu ouvindo o professor João Calvão falando do artigo 140 do Código Civil Português, em que prevê uma espécie de ação direta, me fez pensar se talvez esta previsão não tenha sido um dos fundamentos. O artigo 140 diz que cabe ação direta entre o terceiro e a seguradora quando iniciadas operações negociais para satisfazer essa indenização. Então, me faz pensar, se se foi iniciada essa operação negocial, é porque teria sido ultrapassado, em tese pelo menos, a discussão sobre há ou não há garantia. Então, essa discussão estaria muito mais centrada em que conteúdo esta garantia, que extensão esta garantia teria. Mas foi apenas um ponto que pode, eventualmente, cabe apenas a quem preparou o projeto explicar se isso, de alguma forma, foi com fundamento ou não. Mas, bom, então, após esses debates, essas situações que, ao meu ver, precisam ser enfrentadas, posso chegar à conclusão de que ou a ação direta não cabe para todas as situações, ou, em exposição diametralmente oposta, absolutamente antagônica, de que, na verdade, não cabe à seguradora opor todas as suas defesas e meios que ela, em tese, poderia discutir do contrato de seguro para a vítima. Esta inclusive, a solução utilizada por algumas figuras legislativas, alguns ordenamentos jurídicos. O Gustavo falou aqui de alguns, acho que do ordenamento argentino, se não me engano, e o ordenamento espanhol, por exemplo, que talvez eu conheça um pouco mais por ter lá feito investigação, que talvez seja um dos mais duros, porque ele restringe imensamente o direito de defesa da seguradora. Até o professor Sanches Caleiro, na verdade, tem o entendimento de que essas restrições sequer são medidas de natureza estritamente processual. Ele entende que onde há restrição há um verdadeiro alargamento da garantia contratual. Então, esta é uma solução possível. O projeto de lei que hoje estamos aqui discutindo, ele utilizou uma solução híbrida, flexível, não teve a firmeza, talvez, do ordenamento espanhol, que restringe imensamente essas defesas. Ele permite que a seguradora, se não me engano, artigo 7º e 8º, ele permite que a seguradora utilize tanto as oposições de defesa, vamos assim dizer, que teria contra o segurado, como também contra o terceiro e também contra o segurado, desde que, como o Gustavo falou, desde que anteriores ao sinistro, ou seja, todas aquelas situações que possam significar redução ou extinção de uma garantia contratual, do contrato de seguro pós o sinistro, elas não poderiam ser objeto. E, claro, também gera algumas situações que ainda precisam de um melhor aprofundamento de todos. Então, aquelas circunstâncias que podem ser objeto, mas que por escolha, poderiam ser objeto em tese de defesa, mas por escolha legislativa, não podem ser opostas naquela ação direta, podem ser discutidas em ação autônoma. Então, se a seguradora eventualmente foi lá e pagou a vítima porque o segurado ficou impedido de discutir a violação do dever de salvamento, que o professor Rubens Stiglitz estava expondo para a gente, poderia uma ação autônoma depois cobrar isso através de repetição, como, por exemplo, prevê a ação espanhola, são alguns pontos que merecem um aprofundamento. Mas, de tudo, acredito que a solução realmente, pelo menos a doutrina de jurisprudência tem um trabalho muito forte para poder equacionar, como o Gustavo falou, e tantos têm falado também, a dificuldade de não haver um texto expresso admitindo ou permitindo ação direta. Significa um grande esforço de interpretação do aplicador para identificar esses regimes jurídicos. Então, me parece muito acertado de que essas soluções sejam postas em lei. Então, o projeto me parece bem inteligente nesse ponto, que diminui as circunstâncias de dúvida, ele tenciona obter essa segurança jurídica, regrando o máximo possível, e é um regramento bastante mais esmiuçado. Foi o caminho que me parece adequado realmente tratar essa matéria através de projeto legislativo.
E concluindo mesmo, o que eu queria trazer aqui não é só trazer negativismos e problemas e ser talvez o chato que está fazendo só interrogação, ao invés de a gente encontrar resolução, mas talvez passar um sentimento meu que esses anos todos discutimos o cabimento ou não da ação direta, mas que hoje essa conclusão obtida através de julgamento repetitivo, já há algum tempo chancelada ou aclamada por parte da doutrina, na verdade é a primeira etapa ou o começo da discussão, que cabe ainda todos nós, a jurisprudência e a doutrina, mergulharem para poder desenhar por completo como funciona e funcionará a roupagem jurídica dessa ação direta. Então, muito obrigado a todos, desculpe um pouco o alongamento, era isso que eu queria trazer.